Boa noite, boa noite. A Fê tá aí. Ai, muita gente conhecida. Que legal, que legal. Gente, então, eu sou a Monique, trabalho com a Tati na Spontaneum, faço parte da equipe da Spontaneum. Eu que trabalho na área vinculada ao Enneagrama. E quero dizer que é uma alegria gigantesca estar aqui hoje. Um sonho até, assim, de fazer um mini curso, falar um pouquinho sobre essa ferramenta tão linda que é o Enneagrama, compartilhar um pouquinho da minha história, também da minha trajetória com vocês. Que legal. Nós já somos aqui 89 pessoas na sala, bastante gente. Ah, o Márcio também, que legal, boa noite. Show, a Tati, que legal. Então eu vou deixar o chat um pouquinho de lado para eu não me distrair com o chat, mas vocês, se tiverem dúvidas, podem ir escrevendo e depois eu volto para o chat para a gente tirar as dúvidas, né? E, e ver o que vocês estão perguntando, tá bem? A Nelly também, que legal. Então, assim, falando um pouco, né, sobre o Enneagrama, a aula de hoje vai ser sobre esse tema da personalidade e da essência. E na próxima quinta-feira eu vou falar um pouquinho daí sobre os 9 tipos, né, os 9 perfis dessa mandala. E por que que eu acho tão incrível, assim, falar sobre Enneagrama e trazer isso para vocês, assim, né? Primeiro, porque na minha própria história ele foi crucial, todo o meu processo de despertar, que vem acontecendo de uns 4 anos para cá. O Enneagrama foi uma ferramenta fundamental. Ele entrou na minha vida em 2 momentos, assim, bem curioso, porque a primeira vez que eu tive contato com o Enneagrama foi há uns 10 anos atrás, através da minha mãe. Ela estava fazendo uns cursos de autoconhecimento e estudando essa ferramenta e me dizia assim, Monique, eu conheci alguma coisa mágica, incrível, né? Que se chama Enneagrama. Você tem que conhecer, eu acho que seria muito legal fazer um curso, entender qual é o teu perfil de personalidade. Só que na época eu não tinha interesse nenhum, zero, absoluto, em autoconhecimento. E era uma pessoa muito cética, fechada, eu tinha uma crença bem restrita, assim, quanto à vida, o sentido da vida, e estava tentando vencer, né, do meu jeito, conseguir conquistar as coisas do meu jeito, né, mas no fundo tinha um sofrimento, tinha uma sensação de que tinha alguma coisa errada, né, comigo, assim, eu não, parecia que eu não deslanchava, eu até deslanchava profissionalmente, aparentemente as coisas estavam bem, mas por dentro eu não conseguia me satisfazer com aquilo. E por que que eu conto isso, assim? Porque quando a gente não tem abertura, a ferramenta ela pode aparecer na tua frente, os recursos aparecem, mas a gente não consegue aproveitar ele, né? Então, esse caminho de autoconhecimento, de retorno para a essência, que é essa parte nossa mais pura, mais espontânea, mais livre de condicionamento, ele exige coragem, vai exigir humildade, abertura, né, para aprender. E às vezes a ferramenta chega num momento que não é o momento adequado, né? Então, para mim, naquela época, uns 10 anos atrás, não funcionou. E daí, recentemente, aí, uns 4 anos atrás, eu tive contato de novo com o Enneagrama, através de um livro, em primeiro lugar, assim, eu estava pesquisando alguns autores, eles indicavam o Enneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento. Comecei a estudar, e daí eu já estava em terapia há um bom tempo, e, e daí identifiquei meu perfil de personalidade. Então, foi ali para mim um choque. O que as pessoas geralmente descrevem quando elas entendem o seu perfil de personalidade, parece assim uma grande eureka, um ahá, né? Que é, meu Deus, é isso então. Eu agora estou entendendo como é que eu funciono, agora estou entendendo por que que eu tenho esse comportamento, esse padrão, né? E o objetivo é sempre identificar, o Enneagrama ele quer te mostrar a personalidade,
e a gente vai falar um pouquinho mais adiante nessa aula, né, sobre o que que é isso, o que que é personalidade, o que que é essência. Ele quer te revelar esse padrão da personalidade, mas justamente para soltar, para desapegar desse funcionamento, para identificar isso acontecendo ali no momento presente e poder escolher novas atitudes, né? Poder experimentar novos caminhos, novas atitudes que não são essas de um piloto automático. Então, é uma ferramenta que a gente chama de como se fosse um mapa mesmo de retorno para casa, de retorno para a essência, de reconexão consigo mesmo, né? E o fato do Enneagrama falar de essência, falar de alma, né? Porque o que ele diz que a personalidade é o que nos distancia da nossa alma, né? É o que está nos esse comportamento automático, ele está nos distanciando do nosso verdadeiro ser. E isso para mim também foi incrível, assim, porque então nesse meu segundo contato com o Enneagrama, eu estava na faculdade de psicologia, estava nos anos finais da faculdade de psicologia, e já tinha estudado uma série de ferramentas de autoconhecimento, né? Mas nenhuma delas mencionava uma centelha divina, mencionava alma, essência, falava disso, né? Então, para mim foi apaixonante, né? Por isso. Deixa eu ver aqui no chat só. Aí, está tudo bem. Vocês estão ouvindo, gente? Aqui alguém falou que não tá ouvindo. Tá tudo certo? Tá, que bom. Apenas escuto bem, tá. Tudo certo, tudo certo. Uhum. Voltei aqui dar uma olhadinha no chat, né? Legal, qualquer coisa me avisem por aqui, tá? Se tiver algum probleminha. Então, eu vejo como uma ferramenta incrível justamente porque faz essa ponte entre psicologia e espiritualidade, né? Fala tanto dessas duas dimensões, porque quando a gente trabalha às vezes só a nível de personalidade, conhecendo muito bem essa máquina, esse programa que foi instalado aí desde a infância, né, em cada um de nós, ok, a gente pode se conhecer muito bem, é interessante, uma certa forma de autoconhecimento, só que a gente não consegue fazer uma transcendência, a gente não consegue sair, né, dessa visão de mundo de achar que eu sou a minha personalidade. E em compensação, se a gente faz um caminho que é só um caminho espiritual, ou seja, a gente vai buscar experiências, né, mais às vezes místicas, uma outra via, eu corro o risco também de fazer o que alguns autores chamam de spiritual bypassing, né, que é um desvio espiritual, querer transcender de uma forma muito precoce. Então, eu ainda não consegui lidar com as minhas dores, com essas feridas, com esses mecanismos de defesa, com essa forma, né, mais humana de ser, e já estou querendo aspirar a algo muito iluminado, né? Então, o Enneagrama, ele fala desse link, eu acho que isso também é muito único, assim, dessa ferramenta, né? Por isso que eu acho que ela é muito poderosa. É uma dentre tantas ferramentas possíveis de autoconhecimento, né? Mas é uma ferramenta bem poderosa. Que mais eu acho assim também que me motiva muito em ensinar essa ferramenta é porque a gente está vivendo um período que alguns autores, né, e alguns estudiosos chamam de era de aquário. O Bauman já trazia como modernidade líquida. Então, é nítido que as coisas estão muito aceleradas e que as coisas estão ruindo, né? Todos vocês aqui, todos nós, né, que estamos até vinculados ao espontâneo e a tantas áreas de autoconhecimento, a gente provavelmente já está nessa busca, que é esse caminho do despertar, né?
que é o quê? É um caminho de reconectar com a minha alma, com a minha essência, com a minha verdade, com a minha espontaneidade, né? Com a liberdade de ser quem eu sou, né? Sem tanto medo da rejeição, medo do julgamento, medo de não ser amado, medo de ser inconveniente, medo de desagradar, né? Medo de não dar conta. E cada um vai ter o seu, né? Então, a gente vive um momento em que nós estamos sendo chamados cada vez mais a fazer esse mergulho interno, até porque as estruturas não duram mais, né? Então, os relacionamentos não duram, os empregos não duram, aquilo que eu queria há anos atrás não é mais o que eu quero hoje, né? Então, a gente passa por um momento da humanidade, em um momento de crise, que é dolorido, por um lado, principalmente para quem não tem autoconhecimento, né? E quem não consegue fazer algum trabalho de presença, de elevar a frequência. Em compensação, por outro lado, é uma crise e também uma oportunidade para a gente construir um novo mundo, né? Para a gente selecionar o que está funcionando e o que não está mais funcionando, né? E tomar consciência, assim, de que as escolhas que têm sido feitas nos últimos, né, tempos não estão levando o planeta, a vida, né, para algum lugar, assim, que seja bom para todos nós. Então é um tempo, esse tempo aí da nova era, como eu falei, né, dessa modernidade líquida, ou dessa era de aquário, é um tempo que vai nos convidar a olhar para dentro. Inevitavelmente, né? E as pessoas não aguentam mais sofrer também. O sofrimento vem dessa mente que fica me contando história o tempo inteiro, né? Que não dá conta. Então a gente precisa ter alguns recursos para atravessar essa época. E eu vejo o Enneagrama como uma ferramenta legal de autoconhecimento e também qualquer prática de presença, de autoobservação é fundamental. Meditação, não só para acalmar essa ansiedade, mas para observar melhor a si mesmo, né? E descansar, poder relaxar e entrar mais em contato com uma parte muito mais profunda dentro de nós, que é a essência. Que é isso que eu vou falar um pouquinho mais adiante aqui. Tá bem? Então, é um caminho aí, né? E eu acho que também, assim, uma coisa importante do Enneagrama é sempre como a gente trabalha ele na Espontâneo, é por essa via de mostrar aquilo que a gente precisa soltar, aquilo que a gente não é, né? A personalidade mostra aquilo que em essência a gente não é. Então é soltar, relaxar. Toda vez que a gente identificar alguma coisa que não faça mais sentido, é um momento de soltar, desapegar, deixar aquele comportamento ir, né? Deixar aquele padrão ir, para que algo novo possa brotar e principalmente algo mais profundo de dentro de nós, né? Por exemplo, um exercício que a gente pode fazer assim a gente pode agora observar o próprio corpo, né? Observem o corpo de vocês. Não sei se vocês estão sentados, deitados, o que estão fazendo, né? Observa o corpo e vê se tem algum músculo ou alguma parte do corpo que está contraída. Solta e relaxa, né? Eu estava aqui com várias partes do corpo contraídas. Então, é esse movimento, solta, relaxa. Quando a gente identifica alguma coisa que está tensa, que está presa, naturalmente não faz mais sentido, né, manter aquilo. Então, solta, relaxa. A vida fica mais leve também, a gente não precisa carregar peso desnecessário. Então, essas paixões do ego, esses 9 tipos de personalidade que a gente identifica, no primeiro momento é para reconhecer, né? E às vezes pode ser um pouco vergonhoso, a gente pode ter um pouco de resistência de reconhecer aquilo, mas depois é para soltar, né? Soltar. E eu não acredito que isso precisa ser sofrido também, sabe? Pode ser mais leve, pode ser alegre, porque o sofrimento
tá na ignorância, né? O sofrimento é não se dar conta. Mas quando a gente começa a se dar conta e a gente começa a se pegar com a boca na botija e começa a perceber os nossos vícios e os nossos padrões de comportamento, às vezes fica até engraçado, assim, pode ser engraçado, né? A gente pode até se divertir com isso, assim, de olhar para aquilo e, olha aqui, de novo eu fazendo isso aqui, né? De novo, eu já sei que esse não é um bom caminho, então solta, experimenta outra coisa. Tá bem? Tudo certo, né, gente? Estão me ouvindo? Tudo tá, que bom. Então, sobre esse mini curso, né? O que eu vou falar, tanto na aula de hoje quanto na próxima quinta-feira, é uma pequena partezinha, né? É algo bem, uma introdução mesmo, com o objetivo até de gerar curiosidade, que vocês se interessem, busquem mais, né, pela ferramenta, porque eu preciso, assim, de no mínimo 15 horas para passar por todos os eneatipos, né, e com alguma profundidade. Então, hoje a gente vai fazer 1 hora e tantinho aqui, e quinta mais um pouco. A dica é sempre que vocês façam um curso ou busquem um atendimento individual, se quiserem conhecer a ferramenta, né? Leiam e consumam bastante material. A leitura tem livros incríveis, assim, que ajudam a gente a expandir muito. E depois trabalhem a autoobservação. Então, no mínimo aí uns 3 meses, eu digo assim, acompanhando o comportamento, se observando, percebendo o eneatipo atuando ou não, né? Como uma investigação mesmo de si mesmo, né? Então, e vai se observando, vai se acompanhando e vai percebendo esse padrão acontecendo, né? Tá bem. O que mais aqui? Também assim, como é que eu sei quando eu tô fazendo o meu trabalho interno? Então, quando eu tô de fato evoluindo, me desenvolvendo, né? Quando não é mais às vezes uma armadilha, né? Do meu ego, da minha personalidade, que acha que eu estou super espiritualizado, super transcendido, né? Tem 3 perguntinhas básicas que a gente pode se fazer para ir checando se eu estou fazendo de verdade esse trabalho genuíno interno, né? Que eu estou mais engajada naquilo que eu amo, eu me sinto mais ativa, engajada nas minhas paixões, naquilo que realmente me faz bem, que alimenta a minha alma, que me traz alegria e felicidade. Essa é uma boa pergunta para a gente se questionar. Uma outra pergunta: eu estou me aceitando mais? Estou me amando mais? Estou me tratando com carinho, com cuidado, né? Ou eu estou muito crítica, muito julgadora? Então, esse também é um caminho de retorno à essência, né? Me amar mais, me aceitar mais, não me criticar tanto. E uma outra pergunta poderosa para a gente se fazer nesse caminho de retorno à essência, da personalidade para a essência, eu estou com meu coração mais inocente? Então, eu sinto que eu estou olhando para a vida de uma forma mais inocente, mais espontânea, mais genuína, mais pura, né? E isso não quer dizer ser ingênuo, né, e ser bonzinho, não tem nada a ver com isso. Mas a nossa alma, as qualidades da nossa alma são naturalmente criatividade, coragem, integridade, todas as virtudes que a gente mapeia no Enneagrama são qualidades da alma, né? Então, eu estou me sentindo mais livre para ser quem eu sou, para falar o que eu penso, para compartilhar o que eu sinto, sem tanto medo do julgamento, né? E isso, gente, não acontece de jeito nenhum de uma hora para outra, né? Então, é um trabalho para a vida inteira. É um trabalho que vai acontecendo devagarinho, aos pouquinhos, né?
Eu, quando comecei a ir ativamente a trabalhar com Enneagrama e fazer cursos de autoconhecimento, e daí a Monique virou completamente, né? Daquela que eu contei de 10 anos atrás, que não aceitava ler um livro de autoconhecimento, de repente eu me abri para experimentar, né? E daí foi constelação sistêmica, retiros, yoga, prática de meditação diária, e muita ação também. Se experimentar em lugares novos, ter atitudes diferentes, fazer coisas diferentes, né? Se desafiar. E é por aí também é que a gente vai conseguindo ganhar mais corpo, mais presença. Então é um caminho lento, não é um caminho linear, esse caminho de retorno para a essência, né? Não é um caminho que eu vou daqui até ali e pronto. Ele é todo espiralado, ele é todo holográfico, né? A gente avança em algumas áreas e depois a gente retrocede. Então é uma loucura, né, que acontece. Mas o mais importante é que tudo que a gente ganha de consciência, a gente não perde. Então, é, ir se observando mesmo, né, momento a momento. Como é que esse caminho está sendo feito, né? Então, essas 3 perguntinhas legais para vocês irem acompanhando e checando com vocês mesmos, né? Se esse caminho aí da personalidade para a essência está sendo feito. E sem pressão também, sem cobrança, né? Sem críticas, porque daí já é o ego de novo, a personalidade de novo, né? Botando um tempo, botando metas, e não é por aí. Então, o Enneagrama em si, a gente chama de mapa, né? Ele é um mapa da consciência. É uma ferramenta milenar, é uma ferramenta que a gente nem sabe direito a origem do Enneagrama. O que a gente sabe é que quem encontrou ele no Oriente foi o Gurdjieff. Tem até um filme bem legal para quem se interessar, que se chama Encontro com Homens Notáveis. É um filme bem antigo, tem que ter um pouco de paciência assim, para assistir em preto e branco, mas nesse filme tem no YouTube. Conta a história do Gurdjieff e também desse encontro com o Enneagrama. Eles tinham um grupo, né, de buscadores da verdade. Então era um grupo que estava muito obstinado a descobrir ferramentas que estavam esquecidas, né, sabedorias que estavam esquecidas. E fizeram esse resgate para nós no século passado. Várias ferramentas muito interessantes foram resgatadas no século passado. Talvez até já antevendo, não sei, se um palpite meu, né? Que a gente precisaria delas, né? Nesse tempo que a gente está vivendo agora. Então, o Enneagrama chegou no Ocidente, né, com o Gurdjieff, e desde então ele tem sido trabalhado com vários teóricos, né? Várias pessoas contribuem nessa ferramenta. O Oscar Ichaço, que conseguiu mapear os 7 pecados capitais e incluiu outros 2 pecados, né, que a igreja tinha suprimido, o medo e a vaidade. Então ele conseguiu, de uma forma genial, assim, colocar esses vícios emocionais, né, esses pecados, e pecados não no sentido de moral, de, ai, que feio, um pecado, mas o pecado, a etimologia da palavra pecado, ela quer dizer que a gente tenta acertar o alvo, mas a gente errou o alvo. Então, esse é o pecado, né? E, então, o Ichaço colocou os pecados nessa mandala, e depois uma série de autores e estudiosos começaram a trabalhar o que hoje a gente chama de Enneagrama das personalidades. Então, é com esse Enneagrama que eu trabalho, né? Mas só para vocês entenderem que o símbolo do Enneagrama, ele é muito, muito, muito além desses 9 tipos de personalidade, né? Tem várias teorias e estudos a respeito do Enneagrama que falam de processos, e daí é outro tipo de estudo. O que a gente trabalha aqui são os tipos de personalidade. Então, às vezes, as pessoas me perguntam assim, se... eu vou fazer o curso, por exemplo, Descobrindo o Ser, né? Que é um curso aí que a gente está indo para a 3ª edição.
aqui pela Espontâneo. Começa dia 16 de julho, vão ser 12 terças-feiras à noite. Às vezes as pessoas me perguntam, eu vou fazer o curso, eu posso atuar com esse curso, eu posso ensinar o Enneagrama, eu posso, se eu sou terapeuta, posso atender usando o Enneagrama, né? Eu digo sempre que a resposta é sim e não, porque depende do quanto a gente se aprofundar nele, né? Então, sim, porque é inevitável que quando a gente entende a ferramenta, ela vai começar a pipocar no nosso olhar, assim, a todo instante, a todo momento. Então, é inevitável começar a olhar para os pacientes, começar a olhar para os clientes e para os colegas de trabalho e começar a entender o perfil, ter curiosidade de entender o perfil daquela pessoa e começa a entender por que ela age daquele jeito. Então, ele tem um impacto que vai transbordar para todas as áreas da nossa vida. E não porque depende daí do quanto que se for se aprofundar, né? O que eu digo é assim, quando a pessoa gosta da ferramenta, tem que estudar, 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 porque ele é bem complexo, né? Ele é simples ao mesmo tempo porque é um sistema, então ele organiza as ideias, assim, é muito lógico, mas ao mesmo tempo ele é muito profundo. Então, cabe aí, daí, continuar estudando e mergulhando na ferramenta para ir usar isso adiante, né? Sempre com o cuidado de não rotular, né? De não etiquetar as pessoas, porque aí a gente faz um desserviço quando a gente começa a etiquetar as pessoas, ou quando a gente se atravessa no caminho delas e, e já sai estereotipando e dizendo, eu sei qual é o teu tipo, né? Que às vezes dá uma vontade, mas a gente tem que se segurar e não. Porque isso não adianta de nada, né? E daí ele vira uma simples ferramenta banal, né? Então, não ajuda ninguém, né? Então, sempre cuidar com o estereótipo. E também, porque quando a gente corre o risco de ficar no estereótipo, a gente corre o risco de estar simplesmente olhando para o que ele mostra da personalidade e achando que o tipo é aquilo, que o tipo é a personalidade, né? Então, por exemplo, a preguiça, né? Então, eu vou dizer, o tipo 9 é a preguiça. Não, a preguiça é o que distancia o 9 da essência dele. Então, ele não é a preguiça, né? É o maior desafio da vida dele. Lidar com o desengajamento, né? Que é um outro nome para preguiça. Esse é o desafio dessas pessoas, mas não é que ele seja isso, né? Vocês estão me escutando, tá tudo bem? Porque tá tão quietinho o chat aqui e como é a primeira vez que eu tô usando a ferramenta, eu só espero que esteja tudo bem. Aí. Então é isto, né, dessa ferramenta. O que mais às vezes as pessoas perguntam nesse caminho do Enneagrama? Meu tipo muda ao longo da vida? Ou meu tipo vai ser sempre o mesmo? Eu mudo, eu tenho vários tipos, eu passo por vários tipos ao longo da vida? Ou não? Não muda. A gente tem um tipo desses 9, que é básico, que é a nossa ferida central de infância. E o que acontece é que a gente muda ao longo da vida, né? Então a gente vai se desenvolvendo nos níveis de consciência. O Enneagrama fala em 9 níveis de consciência. Então a gente vai desapegando, que é isso que eu estava falando, né? Como uma fruta que a gente vai tirando essas cascas, né? Para saborear a essência da fruta. A gente tem que ir tirando essas cascas, né? Então a gente, quando vai fazendo um trabalho de autoconhecimento, um trabalho interno, a gente vai mudando, mas o perfil é o mesmo. Então, às vezes a característica central lá, aquela dor central, não está mais tão ativa, tão viva, mas ela continua ali, vira e mexe, ela vai aparecer de uma forma diferente, né? Ela vai
se mascarar e ela vem de uma forma bem sutil e diferente. A gente olha, reconhece e solta, né? Que mais, assim, as pessoas falam, então, às vezes pergunta assim, se então o Enneagrama descreve quem eu sou, né? Descreve a personalidade, né? E fala um pouco da essência também, fala da essência também, né? Então, quem a gente é de verdade, que é a alma, né? Considerando que somos assim, seres espirituais vivendo uma vida terrena, ela não dá para descrever, né? Então, o Enneagrama ele fala dessa personalidade, o que está encapsulando essa livre expressão do ser, né? E só tomar contato com o Enneagrama também, então tá, vou estudar o Enneagrama e aí eu vou conseguir conectar com a minha essência, né? Não é automático também, né? Então não é de uma hora para outra assim, instantaneamente. É um caminho, que nem eu falei, é um caminho a ser trilhado, um caminho, né, a ser desenvolvido. E ele vai exigir atitude, vai exigir capacidade de autoobservação, e por isso as práticas de presença são tão importantes, diminuir esse barulho da mente, né? Conseguir estar no momento presente, observar, não ser tão reativo, vai exigir capacidade de autoobservação e vai exigir capacidade de ter coragem para fazer novos movimentos, né? Para se experimentar. Então ele vai te dar um empurrãozinho, ó, vai, se lança, né? Até aqui. E daí tem as flechas, que é incrível assim também dessa mandala, porque ele mostra esses caminhos através das flechas. Cada tipo está conectado com outros dois tipos, que falam de um caminho de descentramento, que é um caminho de estresse, e um caminho de centramento, um caminho de crescimento. Então ele nos descreve isso também, né? Qual o caminho de estresse, como é que a gente se parece quando a gente está se sentindo inseguro, e como é que a gente tende a se parecer e a se comportar quando a gente está no nosso melhor. Mas isso não precisa ser buscado de uma forma comportamental, que é assim, estudei ali a minha flecha de crescimento e vou, então, copiar esse comportamento. Não. Não vai funcionar através de uma cópia de comportamento, né? O que o Enneagrama, que eu sempre indico, assim, que eu acho que é o fundamental, é assim, se atém à paixão do ego, que é esse vício emocional, que são esses 9 vícios, que a gente vai aprofundar na aula que vem, os 9 vícios, e se atém também em observar no dia a dia o mecanismo de defesa, né, que o Enneagrama revela. Identificando isso, que já é bastante coisa, já é difícil no dia a dia, né? Se pegar com a boca na botija, observar, né? Às vezes até no corpo, essas sensações, e vai soltando, que nem a gente fez esse exercício aí que eu falei para vocês, né? Percebe se tá rígido, alguma parte do corpo tá rígida, solta, relaxa. Vai soltando isso, a essência do tipo, ela vai naturalmente brotar, sem esforço. Então, a virtude do tipo vai brotar como uma fruta madura numa árvore, né? Não precisa ter um esforço. Então, agora vou ter que. A árvore não fica ali, né, dizendo agora vou ter que dar essa fruta, né? Ela não, ela vai nutrindo o ser e todas as essências, todas as virtudes vão aparecendo, elas vão desabrochando. E até tem um autor, assim, que foi uma percepção que eu tive recentemente, assim, que o Hudson, que estuda o Enneagrama, um grande estudioso, ele falou esses dias, né, que a gente, a gente vai ter acesso à virtude do nosso tipo, mais fortemente, em primeiro lugar, mas depois a gente acessa todas as 9 virtudes. Por quê? Porque a alma, ela é ilimitada. A capacidade dela seja quando a gente se reconhece como seres divinos e como uma partícula do divino, uma centelha divina, não tem limite, né?
A gente é puro potencial de criação, de realização, de amor, de, de criar a nossa vida, né? Então faz muito sentido isso, assim, se atém ao desafio da personalidade, ao desafio do ego, solta esse negócio, né? Repara esse negócio acontecendo, essa coisa chegando, né? Uma coisa vindo assim e atrapalhando o nosso dia a dia. Experimenta novas atitudes, né? Não se critica, não se julga, né? Eleva a vibração, se trata com amor, com gratidão pela experiência e pela oportunidade de poder se conhecer e se observar. E toda essa parte das virtudes vai ser um desabrochar natural e no seu tempo. Então não é algo que a gente precise buscar ativamente. É uma coisa que a gente precisa relaxar, soltar. E isso vai florescer, vai aparecer, inevitavelmente. Todas as virtudes, né? Porque essa é a nossa verdadeira natureza. Essa é a verdadeira do nosso, a verdade do nosso ser, né? Que é ilimitado, puro potencial. O que atrapalha é a nossa mente, né? E o nosso crítico interno, né? E essas facetas do ego. Que mais? Deixa eu ver, então aqui eu vou botar um slide pra gente. Deixa eu ver. Visualizar. Peraí, gente, que eu já tinha botado o slide aqui. Deixa eu ver. Será que apareceu algum slide aí? Acho que não, não parece ter. Pausa. Não apareceu, né? A Camila disse. Né? Tá. Eita, nós. Então acho que não vai ser em slide. Mas então, assim, depois qualquer coisa eu mando os slides, peço pra Tati encaminhar os slides, não sei porque não apareceu. Mas na aula que vem, que a gente vai entrar nos 9 perfis, daí com certeza vai ter que aparecer o slide, tá? Mas hoje a gente pode então continuar aqui falando. O que acontece, né? Essa personalidade, a essência é como se fosse aqui, tem um cristalzinho, né? É como se fosse essa parte mais autêntica, então, como eu falei, né? Essa parte mais autêntica, pura, né? Espontânea, nossa criança. Muito verdadeira. Né? E ao longo da nossa infância, o que começa a acontecer, né? Que até a Tati trabalha bastante isso no trabalho de criança interior, né? O que começa a acontecer? A gente começa a perceber que a gente está sendo inadequado. A criança começa a ter a sensação de que ela não pode ser quem ela é. Ela não pode ser exatamente do jeito que ela gostaria de ser e se manifestar como ela gostaria de se manifestar. Porque os adultos em volta estão o tempo inteiro colocando o seu jeito de ser sobre a criança, né? E isso é inevitável, vai acontecer, né? De qualquer forma.
Então, a gente vai, como se fosse uma máscara, assim, peguei um papel aqui, que essa máscara vai surgindo e vai aparecendo aqui em volta, né? Vai sendo construída nos anos da infância, né? Nos primeiros anos da infância. Que a gente chama de estrutura, de personalidade. Isso vai abafando, vai enrijecendo a essência, né? Vai formando uma forma de existir ali, né? Uma dessas personalidades. E começa, e funciona, e dá certo, e não tem como fugir disso, né? Porque a gente precisa, enquanto espírito, no caso, assim, ter uma estrutura humana, a gente precisa, né, dessa personalidade, tá tudo certo. Só que, com o passar do tempo, essa personalidade, ela começa a parecer um pouco pequena, fica um pouco restrita. Então, isso é uma coisa que começa a atrapalhar, né, a vida das pessoas. Então, as pessoas começam a ver que não dá mais para viver daquele jeito. Né? Não dá mais. Então, eu preciso buscar outras alternativas. E muitas vezes vai ser pela via do sofrimento, né? Vai ser por eu não tá mais conseguindo lidar com esse meu jeito de ser, que eu vou buscar outros caminhos de autoconhecimento, né? Então, uma forma da gente se observar é sempre olhar para a própria vida e ver o quanto que a vida que a gente está criando nos agrada ou não nos agrada, né? Então, quais são os resultados que eu estou colhendo na minha vida, né? O que eu estou co-criando na minha vida? Qual é o tipo de pensamento que eu estou tendo, né? Qual é o tipo de alimento que eu estou ingerindo? Qual é o tipo de relação que eu estou nutrindo? Isso tudo fala muito da nossa visão de mundo. Fala muito dessa visão de mundo. E se eu quero ter resultados diferentes e começar a criar uma vida mais linkada com a minha personalidade, com a minha essência, né? Mais autêntica, eu preciso começar a observar qual é a minha visão de mundo, né? Qual o que está acontecendo ali, né? Na minha visão de mundo. Para ir soltando isso, né? Então, a essência é esse lado mais puro, né? Que quando a gente reconhece essa verdadeira identidade, a gente se torna livre para ser quem é. Cada pessoa tem essa possibilidade de trilhar o seu próprio caminho, né? Começa a não acreditar, não é uma questão de ficar acreditando nisso de uma forma cega também. E dizer, então, o Enneagrama, no caso. Não, é uma questão de viver isso, experimentar isso e ver o que faz sentido para mim, né? E o que não faz sentido. E a personalidade, em contrapartida, então, que é essa estrutura que a gente foi criando, né? Que é mais enrijecida, ela nos limita e ela tá errando o alvo, né? E a gente sofre a partir dela porque o ego, ele sempre está buscando uma forma de imitar a essência, só que ele está errando, né? Então ele busca, por exemplo, como a gente vai ver na próxima aula, né, das 9 faces da alma. Então, por exemplo, um tipo 9, ele quer a paz, ele quer viver em paz, só que a personalidade vai tentar encontrar essa paz através da preguiça, que é o vício emocional desse perfil, né? E não vai encontrar, porque a personalidade ela tenta imitar aquele vislumbre que ela tem da essência, né? Mas ela não consegue enxergar. Então é como se a gente fala, né, que a gente entra pelo ponto 9 da mandala, tem um esquecimento de si mesmo, esquece que é uma centelha do divino, né? Esquece que é uma partícula desse cosmos, cai lá para o ponto 6, que é um ponto de medo, da criança lá pensando, né, na criança, eu não sei direito como é que eu devo me portar então, porque se eu sou autêntico, se eu sou espontâneo, se eu falo o que eu penso, o mundo não recebe bem, né?
Então eu vou estruturar uma forma de existir. E claro, né, que isso é um processo inconsciente. E então se estrutura um desses 9 perfis de personalidade. O ponto 3 da mandala representa muito essa parte da imagem, né? Eu estruturei um ego, uma persona. Então vai estruturar essa imagem para viver, né? E, e não vai dar conta, não vai dar conta. Então a gente vai fazendo esse caminho de retorno, né? De retorno para a personalidade. Aí. Que mais eu vejo assim? Quais são os 9 tipos, então, assim, os 9 tipos e quais são essas 9 facetas que a gente precisa soltar, né? E remover. No tipo 9, dando um spoiler da próxima aula, tá? No tipo 9, a gente tem a preguiça, uma preguiça de se engajar nas coisas, né? De se lançar, de se mostrar, de pensar, de viver a sua própria vida, né? No 1, a gente tem a ira, que é uma constante irritação com tudo que não está perfeito, tudo que não está da forma desejada, né? No 2, a gente tem um orgulho, então é o orgulho de não precisar de nada, o orgulho de não pedir ajuda, o orgulho de não reconhecer as suas próprias necessidades e fazer muito pelos outros, né? Está mais voltado para o outro do que para si mesmo. No 3, a gente tem a vaidade, que é a vaidade é a ilusão, né, de se identificar com a persona, de achar que eu sou aquilo que eu realizo. Eu sou o que eu conquistei na minha vida, eu sou o meu sucesso, né? E essa desconexão de si mesmo, então se confundir, né, consigo mesmo. No ponto 4, a gente tem a inveja ou a hipersensibilidade, que é uma sensação de achar que o que o outro tem é, é melhor ou é mais privilegiado do que o que eu tenho. Então, uma hipercomparação, o tempo inteiro está se comparando e se rebaixando. No ponto 5, uma avareza, que é a avareza de si mesmo, a avareza de se entregar para a vida, de se disponibilizar para as pessoas, de disponibilizar o seu tempo, si mesmo, né, para a vida. No 6, a gente tem o medo, ou o que a gente chama de covardia, que é esse medo de se lançar também, o medo de ser quem eu sou, de ser a própria essência, né? Um medo de ser quem se é, né? Porque é muito mais do que o medo por si só, que é o medo do dia a dia, né? É o medo às vezes, de fazer aquilo que a intuição diz que tem que ser feito, né? No 7, a gente tem a gula, que é uma voracidade por viver 1000 experiências, todas ao mesmo tempo, que tiram a presença da pessoa. E no ponto 8, a gente tem a luxúria, que é uma intensidade de controlar, de exagerar, né, em tudo e, e colocar muito impacto em tudo. Então, esses são os nove vícios emocionais, as 9 paixões do ego, que é uma coisa que a gente vai ficando atento. E quando a ficha cai, quando a gente mergulha nessa ferramenta e a gente entende, porque esse nome por si só os nomezinhos, eles são muito um pouco vagos, né? Não dá pra gente, porque a gente vai pensar, tá, preguiça, eu tenho preguiça, mas vaidade eu tenho também, né? Inveja também. Então a gente tem um pouquinho de cada coisa, natural, mas tem uma delas que é a chave, assim, que é a portinha. E geralmente é aquela que a gente mais tem vergonha e, e é mais desconfortável reconhecer. Então, quem já fez algum processo de enneagrama, né, sabe que é um pouco desconfortável.
né? Pode ser um pouco desconfortável. A gente tem uma certa resistência, assim. Quando tá muito gostosinho, muito facinho, desconfiem, né? Que às vezes não é o perfil. Tá bem. Gente, o que vocês têm de perguntas? A gente já está fechando 1 hora aqui do webinário. Se tiverem alguma pergunta, eu posso ir respondendo também. Alguma dúvida? Ah, Cíntia aqui chegou atrasada, mas chegou, que legal. De qualquer forma, a Aline também, oi Aline. Vai ficar gravado, né? Esse webinário, depois vocês vão receber ele, podem assistir num outro momento. Então, vai estar aí também. Alguma dúvida por enquanto? O que eu acho importante da gente falar, então, né? Que na quinta-feira a gente mergulha nos 9 tipos e falando um pouquinho dessas 9 faces e da mandala em si e, e do curso Descobrindo o Ser, né? Que vai começar dia 16 de julho, vão ser 12 terças-feiras à noite, de 2 horas o encontro. A gente conecta todos juntos sempre, daí vai ter a cada semana aula de um enneatipo em profundidade, onde eu compartilho materiais e vou trazendo, né, todo o material possível sobre personalidade e essência. E fazer isso em grupo é muito legal, porque a gente vai se descobrindo juntos, a gente vai conhecendo a ferramenta juntos, trocando percepções, então fica muito rico esse processo. São 12 encontros online e um grupo no WhatsApp onde a gente segue compartilhando material, compartilhando exercício. E também pelas experiências que eu tive nas turmas anteriores, foi muito, muito bom, assim, muito legal, acho que para todos nós, assim, o resultado, né, o feedback que eu recebi foi muito legal, até por ser nesse modelo espaçado. Então a gente fica aí 2 meses e tanto estudando a ferramenta. E a gente consegue ir depurando e organizando as informações aos poucos, e que torna o processo bem rico, né? Às vezes a gente faz um workshop de um final de semana, é muita informação de uma vez só, né? Então, nesse curso no Descobrindo Ser, a gente vai fazendo isso aos pouquinhos, assim, fica bem interessante. Então, quem tiver interesse também, depois eu divulgo o link para entrar. Tá bem? No curso. Boa noite. Quanta gente deu boa noite. Que legal. Deixa eu ver, uma vez baixei o app no Enneagrama, foi meu primeiro contato com o Enneagrama. Baixei o app no celular, na Cleonir. Isso, tem um app bem legal, até da Iluminata, né, que é uma escola de Enneagrama, que fala Enneagrama para líderes. É um app bem legal. Raquel, eu gostaria que você falasse sobre qual é a relação do Enneagrama com a espiritualidade. Eu acabei falando um pouquinho já, né, sobre isso, assim, porque no meu histórico, assim, e nas coisas que eu já estudei, o Enneagrama foi a primeira ferramenta, assim, que eu vi que é sistemática, então ela é organizada, é fácil de entender, né, tem lógica, e ao mesmo tempo fala dessa centelha, fala dessa parte nossa que que é mais pura, mais autêntica, né? Então, o que o Enneagrama revela especificamente sobre isso, né? Que em personalidade, às vezes a gente se torna o oposto daquilo que a gente traz em essência. Então, por exemplo, né, o tipo 9, né? Pegando, então, uma pessoa que, em essência, tem uma capacidade gigante de liderança, de ação, de, de capacidade de mediar conflitos e de organizar, de sistematizar, assim, de se relacionar com as pessoas e estar tá engajado, vivo, pulsando nessa vida como um tipo instintivo, né? Tem muita pulsação de vida, muito enérgico, assim, com vontade de viver.
Impersonalidade, quando ele entra nessa preguiça, que é a preguiça de buscar a paz da essência, ele acaba se tornando um tipo apático, desengajado, se transforma ao oposto daquilo que está dentro dele. Então, e não é uma questão de imitar, não tem como a gente imitar a essência, mas a gente tem como reconhecer o que está nos travando, né? Reconhecer a sombra para começar a soltar. Tá bem, Raquel? O que mais tem por aqui? Ah, o nome do filme, o Eurípides pediu, né? Encontro com Homens Notáveis. Ah, já estava escrito aqui. Tudo bem, assistindo pelo celular, que legal. Uma personalidade pode ser transformada, mas nunca dissolvida? A Darlie perguntou, né? É isso, assim, a gente nunca vai dissolver, né? Não tem porquê. Essa é a nossa conexão humana, né? Então, a personalidade é a nossa faceta humana, né? A gente não vai dissolver isso, mas a gente vai diluindo, a gente vai, é como um céu cheio de nuvens, né? Então, aquelas nuvens que estão turbulentas e carregado faz com que eu não consiga enxergar o céu, né? Fazendo uma alusão com a essência. Mas ainda assim vai ter nuvem e ainda assim o céu tá ali. Então, às vezes, aquilo vai espaçar, né? Vai é, ficar mais translúcido, né? Mas ela continua ali, ela não desaparece. O que mais? A gente se confunde com a personalidade, isto. Os comportamentos são inconscientes, o mecanismo de defesa da dor são inconscientes. Cria para não sofrer, exatamente, Raquel. Tudo é inconsciente, tudo é bem inconsciente. Até por isso que é difícil a gente reconhecer, né? E quando a gente reconhece é uma breca, né? É uma sensação de libertação mesmo. Que legal. Que mais? Eu usei muito, o Daniel, eu usei muitos signos para traçar perfis de personalidade. Você pode haver alguma correlação entre ambos, por exemplo? Sim. Sim e não, Daniel. Eu também sou bem curiosa sobre essas coisas, assim, de signos eu não tenho muita profundidade em astrologia, mas sei, assim, alguma coisa básica. E também tem outras ferramentas de autoconhecimento, além da astrologia, que eu acho muito legal, e o enneagrama, que também é a cosmologia maia, que tem também uma profissional na Espontânea que trabalha com cosmologia maia, né? Que eu já fiz também, meu Kim de nascimento. E tem a numerologia tântrica, que também são ferramentas profundas de autoconhecimento. O que eu tenho percebido, e daí de uma forma bem empírica mesmo, pela minha experiência, né? Que é como se fossem, assim, facetas. Até isso aqui acho que ajuda a gente a entender, ó. É um cristal de quartzo. Tá vendo que ele é todo cheio de ladinhos, né? Então, o que eu sinto é que essas ferramentas que são verdadeiras sabedorias, né? Não é um testezinho, não é algo que foi criado pelo homem, né? Essas verdadeiras sabedorias que foram resgatadas, todas elas mostram como se fosse uma faceta da nossa alma, sabe? Então, eu não sei se existe algum estudo diretamente correlacionando signos e enetipos. Não conheço, talvez tenha, né? Alguém que já tenha, que esteja estudando isso e fazendo essa correlação. Mas eu sinto que está tudo interligado. Então, o que eu descobri do meu enetipo tem muita coerência com o meu signo, né? Que tem muita coerência com a minha numerologia, que tem muita coerência com o meu Kim. Então, tudo são faces da mesma coisa, né? Que é a nossa alma, né? Questão do sexual, né? Reprimido, social e tal. A Tatiana perguntou assim, se vai ser falado na próxima aula. Eu não vou entrar nos instintos na próxima aula, tá? Mas
No curso do Descobrindo Ser a gente fala dos instintos. Tá bem? Que daí é o sexual, social e autopreservação, né? Você não tem que trabalhar com o enneagrama sem ser curso. Ah, Maria Lúcia. Daí depende, né? Às vezes a gente pode usar o. Eu acho que a Maria Lúcia quis dizer que não seja workshop, né? Funciona também em terapia, super funciona também o enneagrama, né? Dá pra gente usar, com certeza. Pelo menos pela minha experiência, funciona bem em processo terapêutico ter esse conhecimento do enneagrama. Qual o horário na quinta? Às 20h30. O que mais? E aqui tinha uma primeira pergunta se personalidade e essência são coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes, né? Que a gente falou, acho que já ficou claro, né? Isso aí. Então tá, gente, acho que é isto. Fechamos 1 hora. Eu desejo para todos uma noite bem linda. Vou ver se eu consigo compartilhar alguma coisa do slide com vocês. Eu acho que eu consegui cobrir tudo, assim, mesmo sem slide, e eu particularmente até prefiro conversar e não ter o slide. Mas, de qualquer forma, mandá-lo, símbolo, vocês acham de forma bem fácil, né, na internet. E a gente se vê na quinta, então. Tá? Uma linda noite. Qualquer dúvida que tiverem também no meio do caminho, mandem mensagem e escrevam, adicionem nas redes sociais. E a gente vai conversando e tirando essas dúvidas. Um beijo bem grande, boa noite para nós. Boa noite.